Alô, amigos e amigas da TV Comunitária do Rio de Janeiro, 23 anos no ar, levando até o nosso público uma série de informações que não estão por aí em qualquer lugar. Só aqui você encontra determinados olhares e enfoques. E também nossa saudação ao público de Brasília, da TV Comunitária de Brasília, que também assistirá a esse programa que é do Núcleo de Cidadania. Está recém-batizado aqui, graças ao nosso padrinho Max. Nós temos aqui hoje um tema caudaloso, indignante e ao mesmo tempo cheio de necessidades de decifrações, e temos uma pessoa qualificada para fazer esse deciframento. José Carlos de Assis, jornalista de larga estrada na imprensa brasileira, economista, professor e o editor do site SOS Trabalho. Obrigado pela presença. Obrigado a você, Beto. Prazer grande estar aqui com você. Esse discurso do Bolsonaro, qualifique-o. É desqualificado. Esse discurso, aliás, não surpreende absolutamente. É só ver, quer dizer, o Bolsonaro não tem surpresas desde a campanha eleitoral. O governo dele é o produto da campanha dele. A campanha dele é a campanha da destruição. O único objetivo que ele tinha era destruir o PT, destruir o socialismo, essas coisas, essas pataquadas dele. E o que ele está fazendo, o que está tentando fazer é exatamente isso, quer dizer, tentando destruir a esquerda. Quer dizer, ele não tem nenhum propósito objetivo. Ele entregou a economia para um economista também desqualificado, quer dizer, aliás, qualificado na ditadura de Pinochet, e simplesmente não tem nenhum tipo de critério até para avaliar a performance econômica, porque não é o caminho dele, não é a praia dele. Ele próprio disse: não entendo nada de economia, eu vou entregar ao Paulo Guedes, como se o Paulo Guedes entendesse. Então, nós estamos nesse barco sem rumo, né? E, como eu disse, quer dizer, não tem surpresa, é só ver os discursos dele anteriores. A única coisa que ele fazia era discurso. Ele nunca trabalhou na vida, né? Ele foi parlamentar o tempo todo, criticando o parlamento. Sem ter aprovado nenhum projeto. Sem nada. Parece que ele aprovou um, né? Parece que tem uma coisa exótica qualquer lá que apresentou como uma nova medalha para o Duque de Caxias, talvez. Talvez isso. Então, é uma coisa lastimável, né? Eu digo que não tem surpresa o discurso na ONU, mas assim a gente sempre fica triste, porque vai se constatando coisas que estavam sendo profetizadas, né? Vamos dizer assim, estavam sendo anunciadas. Agora, como é que a gente pode analisar? Porque a primeira reação tem sido de indignação, estupefação, muita gente assustada, né, com o grau de desqualificação que nós chegamos. Porém, ainda assim, o fato político existe, né? Seja pela qualificação ou pela desqualificação. Há um fato político. Ele é o mandatário brasileiro de uma das maiores economias do mundo e foi lá. E uma coisa que chamou a atenção, assim, que enquanto ele atacou o socialismo, Cuba, Venezuela, ele tem que mudar o linguajar ao falar da China. E, pelo contrário, ele hostilizou a China quando tomou posse e agora está dizendo: estou indo para a China. Analise essa contradição. Não, porque ele é fragmentado, viu, Beto? Ele é uma mente fragmentada, quer dizer, ele não tem uma relação de causalidade nas coisas que ele faz, né? Princípio, meio e fim, conclusão. Nada, ele é fragmentado, é uma questão mental. Não tem a ver sequer com política. Isso é uma patologia, né? Eu fico admirado de que os psicanalistas brasileiros e os psicólogos brasileiros não escrevam sobre isso com frequência. Eu escrevi. Eu não sou psicólogo, não sou psicanalista, eu fiz um artigo dizendo, fazendo a psicanálise do Bolsonaro, né, dizendo o seguinte: ele não tem superego. Você está entendendo, quer dizer? É o cara que está assim, o id dele funciona solto, né? O id em psicanálise são os sentimentos profundos, são os traumas, são uma série de coisas que está geralmente
né, no fundo da alma e que só aflora de vez em quando. Né? E quando aflora, ele é controlado pelo superego, que é alguma coisa que está acima do ego. Agora, existem, em meio a tudo isso, essas coisas assim, completamente ilógicas, desconcertantes, pela falta de coerência entre si, por serem descabidas, em meio a esse turbilhão de incoerências e até mesmo ignorâncias, né, sobre certo, falar que o Brasil quase foi ao socialismo, ele não sabe o que é que ele está falando, não tem a menor ideia do que está falando. Mas em meio a isso tudo, para lhe provocar, existiriam ali algumas verdades. Por exemplo, quando ele diz o Brasil tem a matriz energética das mais limpas do planeta. É uma verdade, não se deve a ele. Isso foi construído ao longo de décadas, né? Há uma preservação muito importante das florestas brasileiras que não se deve a ele também. E é uma verdade. Ao contrário, ele está estimulando uma política de destruição, como você diz. O cara que destrói o Ministério do Trabalho, o Ministério da Previdência Pública, que vieram lá, as duas do governo Vargas, está agora destruindo também os mecanismos de preservação ambiental, né? Porque ele está estimulando uma lógica. E aí entra uma polêmica maluca com o Macron, porque tanto o Macron quer internacionalizar, como também o Bolsonaro quer internacionalizar a Amazônia, porque ele está entregando a Petrobras. Né? Então, quer dizer, são dois lados da mesma moeda, Macron e Bolsonaro. Analisa. É verdade. Mas como eu disse a você, quer dizer, é uma coisa fragmentada, porque não tem consequência. O que ele diz é o fato. Ele, que geralmente é alimentado por um preconceito qualquer, e que suscita uma observação quanto ao fato. A ligação entre o fato e os efeitos não existe, quer dizer, você falou bem, quer dizer, nacionalismo. Olha, eu sou um nacionalista, tá certo? Sou um patriota, tá certo? Agora, qual é o nacionalismo dele, quer dizer? Ele nunca qualifica, nem, não se sabe o que, ele está entregando o país, está entregando a Petrobras, está entregando a Eletrobras, está entregando toda a infraestrutura econômica que foi feita ao longo de décadas. Ele está entregando para estrangeiro. Quer dizer, quer maior, né, destruição da soberania nacional do que isso? A soberania nacional se materializa. Ela não é uma abstração. Ela se materializa em atos feitos e coisas que estão no país, né, como sua infraestrutura econômica, sobretudo. Ferramentas. Né? E mais a coisa cultural, essa coisa toda. Mas a infraestrutura para valer está nas empresas, nas grandes empresas. Está na Petrobras, está na Eletrobras. Né? Ele está entregando, quer entregar, sei lá, a alma, os nervos, como eu escrevi há poucos dias, os nervos do Brasil, que é o Serpa e a Dataprev, que tem todos os dados do Brasil, das pessoas, individualmente. Ele quer entregar isso para o estrangeiro. Imagina você, os Estados Unidos, entregando os dados lá da Receita Federal para uma empresa privada, fazer o que bem entender dela. Isso E os Estados Unidos é o país mais privatista do mundo, mas não faria uma coisa dessa. Nós estamos fazendo isso, está na pauta do Paulo Guedes, entregar o Serpa, que é a Receita Federal, e entregar a Dataprev e a Previdência Social. Nem os Estados Unidos privatizaram o Correio. De jeito e aqui se fala em privatizar o Correio, é a mesma coisa, que é uma estrutura de nacionalidade. Exatamente. É o que integra uma nação. O Correio é uma prova viva disso. Quer dizer, eu digo que é uma coisa fragmentada, é o seguinte, que eu não sei qual é o objetivo disso. Quer dizer, é um objetivo em si. Eu privatizo porque privatizar é bonito. Eu não privatizo porque, quando o cara me diz que vai estimular o mercado, a concorrência, isso não adianta me dizer uma bobagem dessa que eu sei que não existe. Você está, na verdade, no caso da Petrobras, ele está querendo privatizar as refinarias. Refinarias são monopólios regionais. Não tem concorrência, por definição. Então ele vai privatizar monopólios regionais, uma área estratégica, que é a área do petróleo. Não vai estimular a concorrência nem a economia. Não existe. Então, quer dizer, qual é o propósito? Nos anexar aos Estados Unidos? Só o propósito foi esse. É um propósito de anexação. Né? Do contrário, você não tem lógica.
É aquilo que eu estava dizendo, quer dizer, você tem um governo que não tem lógica, que só tem ações fragmentadas. Né? Determinadas coisas você tem uma linha geral que conecta uma coisa às outras, que é a privatização. Mas a privatização não é um conceito isolado. Privatizar Eletrobras não é a mesma coisa que privatizar Petrobras, que não é a mesma coisa que privatizar Serpo, não é uma coisa que privatizar Dataprev. Cada uma dessas coisas tem uma lógica própria de funcionamento e uma funcionalidade da economia brasileira. Então elas não se submetem a um propósito comum de privatização. Né? Quando você privatizou lá atrás, no governo Collor, as siderúrgicas, tinha algum sentido, porque eram estruturas produtivas que podiam estar no mercado interno ou no mercado internacional sujeitas à concorrência. Não precisava de ficar, quer dizer, é claro que elas jamais seriam feitas pelo setor privado, mas não importava muito que fossem privatizadas pelo setor, para o setor privado, né? Fossem privatizadas. Agora, nem aquilo teve lógica. Você sabe por quê? Uma das justificativas para a privatização da siderúrgica, que foram as primeiras privatizações feitas em larga escala no Brasil, era a ideia de que os privados iam investir. Ele ia expandir a siderurgia. O Estado não tinha mais condição. Não aconteceu. Não teve $1 de investimento. Pegaram esses privateiros aí da siderurgia, está tudo da mesma coisa. Não sei nem se a manutenção é realizada. Não tem nenhum investimento. Isso aconteceu quando? Na década de 90, 91. 94. Então, quando você fala assim em privatizar, eu não consigo entender, Roberto, eu não consigo entender. A única coerência, Assis, talvez seja a coerência da destruição. E um país que só encontra essa coerência para revelar é um desastre, uma tragédia. Só a única coerência, eu vou destruir a estrutura construída. Não, o cara chegar lá em Dallas... Então é um agente externo. É um agente externo. É claro. Tanto assim que ele chegou em Dallas, quer dizer o seguinte, vamos vender tudo. Vamos vender. Não tem qualificação, quer dizer, o que vai vender ou deixar de vender, é tudo. Tem uma outra coisa que revela aqui a falsidade da argumentação, da auto-argumentação nacionalista, hipócrita, né, desse discurso presidencial, é a questão do etanol. Porque, veja bem, quando da crise do petróleo, o Brasil encontrou uma saída do álcool combustível, da biomassa, da cana, e escapou da crise do petróleo de 74. Foi uma solução própria, nacionalista, né, até no governo Geisel. E agora, depois de construída toda essa indústria do etanol, ele está abrindo a importação do etanol, quando o Brasil é o segundo maior produtor do mundo de etanol. Quer destruir. Não, eu acho que é isso. Como você disse, quer dizer, o propósito é destrutivo. Com base aqui, quer dizer, qual é a ideologia que está por detrás disso? Quer dizer, é a ideia de que o privado, você tem que tirar o Estado do meio do caminho, porque o privado ocupa o espaço. E o privado faz melhor, mais eficiente e sem corrupção. Essa que é a fantástica. Né? Então, isso é uma coisa ideológica completamente idiota. Não existe isso em nenhum país do mundo. Os Estados Unidos são o maior, como eu disse, o maior país privatista do mundo. Ele tem várias áreas que ele não cede. Ele não cede à NASA. Ele vai ceder à NASA? A energia é estatal. O correio é estatal. Muita coisa da energia é estatal. Quer dizer, você tem 15% o da energia Vale do elétrica. Tennessee é estatal. Mas aquilo ali dá 15% da energia elétrica produzida nos Estados Unidos. Veio lá do New Deal. Foi construído. Falaram, em determinado momento, falaram em privatizar. Foi uma reação brutal da sociedade americana. Vai privatizar o quê? Isso aí é a âncora da energia nacional. Né? Então, quer dizer, todo o aparato industrial em torno da questão armamentista, todo ele é estatal. Ou então é privado, mas sob controle estrito do Estado. Porque os caras não vão entregar segredos militares. Não. Então, nós entregamos Alcântara. Nós entregamos. Tá certo? Alcântara e Embratel, os segredos, as informações sigilosas militares estão no Embratel, que hoje é uma empresa privada. Isso mesmo.
Cadê a segurança nacional? Já era, foi para o Beleléu. E aí se suscita outra história, que são os militares. O que eles estão fazendo? Porque em determinado momento, no começo do governo Bolsonaro, né, acontecendo as coisas que estavam previstas, que ele seria um destemperado, um desqualificado da presidente da República, pode ser que os militares que o inventaram e que o elegeram pudessem reagir. Eles só reagiram, eu acho, num determinado momento, quando ele resolveu fazer guerra com a Venezuela. Colocou aquele idiota daquele ministro das Relações Exteriores, né, para fazer provocações ao Maduro na Venezuela. Foi contido, ele foi. Ele ali foi contido. Levou um puxão de orelha. Agora, não dá para o país pensar em 4 anos, né, fazendo esses atropelos e sendo contido. Então, é o momento disso. Qual é o problema dessa história toda? O problema é Mourão. Porque os próprios militares não confiam no Mourão. Então é difícil a gente também confiar no Mourão. Então, é complicado. Ah, não, então teria que ser um impeachment duplo. E aí entra em crise. Não existe. E aí a outra coisa é o seguinte... Sabe que o Mourão foi chefe de gabinete do Silvio Frota, que era o anti-Geisel naquela época. Exatamente. E ele continua anti-Geisel. De vez em quando dá um palpite aí. Ele critica o Geisel. Diz que o Geisel era muito estatizante. E tal. Critica a única coisa importante do governo militar, que foi a ampliação da infraestrutura brasileira. É uma coisa fantástica. Chega um militar e dizer isso. Ele quer o quê? Se deixar o Bolsonaro acabar de destruir o país como destrói, eles vão virar uma polícia militar internacional. Isso vai ser o exército brasileiro. É verdade. Não tem equipamento, não tem nada. Comida para recruta, não tem. Está acontecendo de novo. O Estado brasileiro não toma conta, não controla nem a Baía da Guanabara. É uma vergonha, quer dizer, eles estão voltados, na verdade, as Forças Armadas Brasileiras voltaram ao século XIX, num período anterior a que eles declararam que não ia correr atrás de escravo perdido. Voltaram a ser capitão do mato. Capitão do mato, quer dizer. Estão voltando a isso. Quer dizer, é uma força armada que é constituída para você se defender do externo, ela está sendo uma força armada que está sendo instituída para controlar o interno a favor do louco. Perseguir o povo em favor da entrega ao estrangeiro. É isso que está virando. Tá certo? Então, isso aí. E a única coisa que está preservada ainda, eu não sei quanto tempo, é essa nossa possibilidade de falar. Tá certo? Mas também nós falamos onde? Nós não falamos na Globo. Aqui, tá né? Certo? Nós falamos aqui. Ainda bem que existem as TVs comunitárias. Né? Nem isso até isso. Né? Mas eu acho que, quer dizer, a gente tem que usar todos os instrumentos de pedagogia possível para alertar o país. É verdade. Eu estava mais animado há algum tempo atrás em ver a possibilidade da destituição dele. Facílimo. Se pela pedalada, chamada pedalada, você destituiu a Dilma e fez o impeachment, né? Pô, quantas razões para você... Inclusive na questão do interesse nacional, agressão à infraestrutura, quer dizer, essa coisa da Petrobras que está sendo retalhada, ela não está sendo privatizada, ela está sendo retalhada para ser privatizada nos pedaços. Isso dá um impeachment. Internacionalizaram até o oleoduto de Urucu, a maior obra da Petrobras no Amazonas. Pois é. Foi internacionalizado. Eu lembro quando aquilo foi desenvolvido. Então, se esperava que os militares se movessem, não que eles pegassem e fizessem um golpe em cima do Bolsonaro, mas que eles simplesmente dessem um sinal ao Congresso Nacional de que era hora de tirar o cara. De toda sorte, o que nos resta é buscar motivar e incentivar a consciência nacionalista do povo, né? E juntar todo mundo. Juntar todo mundo. Petroleiro, funcionário público, pequeno empresário, médio empresário. Porque até os empresários maiores estão pela hora. Vão ser degolados. É desse jeito. O movimento estudantil, movimentos sociais todos, os intelectuais. E aqui temos um espaço aberto para a gente fazer esse debate, ainda bem. Né? Então você tem, por causa disso, 1 minuto para você se despedir dos nossos telespectadores e convocá-los para a luta. Não, só um detalhe importante que é o seguinte: muita gente ainda, de boa fé,
Porque tem muita gente de boa fé que acreditou em Bolsonaro, porque vai na onda. É verdade. Da anticorrupção, de não sei o quê, papapá. Muita gente ainda está na expectativa de que as coisas podem melhorar. Eu vou dizer o seguinte, não podem. Do ponto de vista da economia, não pode. Porque a economia ela não se move, a não ser por iniciativa. A economia capitalista só se move por iniciativa do Estado. Quando você está em recessão e em depressão, você tem que animar o consumo. E o único setor da economia que possa animar realmente o consumo é o Estado. É o Estado. Porque o Estado não tem que se preocupar se vai ter compra, se não vai ter compra. Né? O Estado que investe em previdência para valer, não essa fajutada que fizeram, ou que investe em saúde, ele não vai esperar que as pessoas comprem os produtos da saúde, ele vai é serviço público. Né? Então, isso cria demanda. O Estado pensa na nação. Exatamente. Na nacionalidade e no povo. Você começa enfrentando uma recessão pela demanda, a demanda estimula o investimento o emprego cria mais demanda, e assim por diante. Quer dizer, é assim que funciona em todo o mundo. Quer dizer, a Europa não está só agora que resolveu despertar para uma política desse tipo, mas ao longo da crise de 2008 para cá, ela insistia em não entrar nessa política, que é uma política conhecida no mundo, e que foi uma política brilhante no pós-guerra, nos 25, 30 anos do pós-guerra. E que gerou um estado de bem-estar social. Que é o estado, exatamente. É. Então, isso é sabido. Qualquer economista que saiu da faculdade ontem sabe disso. Não, aqui não. Tem que ser... O que eles fazem? Vão restaurar a confiança do empreendedor. Como é que você restaura a confiança? O equilíbrio do orçamento. Isso é uma babaquice, desculpa a expressão. E entregando tudo. Está entregando tudo. Então, não tem como, se não houver uma ação do Estado, e não tem ação do Estado, essa que é a verdade, você não retoma a economia. Sem retomar a economia, não tem retomada do emprego. Isso é óbvio. Qualquer economista sabe disso, e não precisa de ser economista para saber disso. O Roosevelt não era economista e fez o programa fantástico no New Deal americano, com base nesses princípios. Então, isso aí, o problema é a gente se convencer disso, e esperar o momento oportuno e derrubar, de que seja derrubado, isso que não vai ser nós como derrubar. Democraticamente, esse regime. Povo na rua. Bom, ficamos por aqui. Esse é o núcleo de jornalismo cidadão. Gostou dessa, Max? Então fica batizado assim, se é que é possível. Eu vou pedir autorização lá para os meus diretores, estão ali chegando agora. Mas eu agradeço muito a participação do Zé Carlos de Assis, professor, economista e editor do site Trabalho, SOS Trabalho, SOS Trabalho. Essa é a palavra de ordem do momento. Obrigado, Zé Carlos. Obrigado a você, Beto. As portas estão abertas aqui. Muito obrigado a vocês. Até o nosso próximo encontro aqui. O site está aí na sua telinha, o telefone também. Faça um contato com a gente. TV Comunitária do Rio de Janeiro, 23 anos democratizando a informação e a cultura. Tchau, obrigado.